observe que o que Deus promete a Abraão passa por algumas etapas. É aquilo que é chamado de revelação progressiva. É interessante que Deus jamais escolherá alguém ou se apresentará a alguém e revelará tudo o que Ele tem para revelar. Deus, Ele tem essas coisas que só Ele mesmo entende, e a gente que não entende dá glória para não atrapalhar o processo. Ele revela aos poucos, Ele vai nos apresentando o plano conforme nós caminhamos, conforme nós avançamos. É como o Mar Vermelho, abria conforme o povo tinha coragem de avançar. Então, se eu fosse você aqui nesta noite, saía daqui com a cabeça erguida, dando passo largo, porque aonde você pisar e conforme você caminhar, o Senhor te revelar o projeto que Ele tem na sua vida. A primeira revelação de Deus para Abraão, quando o mandou sair e deixar tudo, foi: eu lhe farei uma grande nação, eu engrandecerei o seu nome, tu serás uma bênção. E Abraão saiu de Ur dos Caldeus, e observe que aos 75 anos de idade, ele leva a sua riqueza material. Enquanto hoje se concentram em propriedades e dinheiros guardados no banco, na época eram animais, eram servos. E Abraão aos 75 anos já era um homem estabilizado. Talvez alguém poderia chegar e dizer: Abraão, você enlouqueceu, aqui você fez riqueza e você vai sair. Mas veja se era para menos. Deus prometeu, diante de quem Abraão se tornaria e o que ele tinha, de escoltar Abraão. Irmãos, quem anda com uma escolta divina vai para qualquer lugar. Deus disse assim para ele: Abraão, quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar vai se ver comigo, porque será amaldiçoado. Glória a Deus. Sabe o que é isto? Quem olha para você e se bem soubesse quem você é e o que Deus tem na sua vida, querendo ser abençoado, tratava de te abençoar. Então fica tranquilo, quem te persegue, quem te apedreja, quem tenta te derrubar, não arrumou um problema com você não, arrumou com quem te chamou. O Senhor Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Essa foi a primeira parte da revelação de Deus para Abraão. Sai, e eu te farei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A Bíblia diz que Abraão sai de Ur, e ao chegar em Siquém, o Senhor Deus aparece para Abraão. É interessante, como eu disse, Deus já poderia ter revelado tudo, mas não, o Senhor Deus agora vai aparecer para Abraão em Siquém, Gênesis capítulo 12, versículo 7, e vai revelar para ele a terra. O Senhor Deus vai mostrar para ele, vai falar assim: olha, é essa terra que eu darei à sua descendência. Foi a segunda revelação de Deus. O Senhor já desde Ur poderia ter mostrado, mas o Senhor Deus disse para ele: sai para a terra que te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia. Nós, diante dos negócios que fechamos, porque ninguém fecha negócio no escuro, ninguém fecha contrato no escuro, nós queremos garantias de que vai dar certo. É por isso que o contrato é assinado, porque se qualquer uma das partes falhar, a outra tem que arcar com as suas responsabilidades. Deus fez um contrato com Abraão e disse: sai que no meio do caminho eu te mostro. Parece até que ele saiu sem garantia alguma, mas quem anda com Deus não pisa em lugares falsos. É isso que eu quero te garantir aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Quando ele chegou em Siquém, o Senhor Deus disse: é essa terra que eu vou lhe dar. E no capítulo 13, a partir do versículo 14 a 17, o Senhor Deus vai mostrar para ele a extensão da terra. A terceira etapa da revelação foi quando Abraão e Ló se separaram. E a Bíblia nos diz que Ló, ele ergueu a cabeça e escolheu as campinas verdes do Jordão. Se ele escolheu as campinas verdes do Jordão, e o texto é bem claro ao dizer, antes que Deus tivesse destruído Sodoma e Gomorra, o lugar era maravilhoso. Ló olhou e talvez pensou consigo: meus animais ali se darão muito bem.
nas campinas do Jordão eu irei multiplicar a minha riqueza. Se ele olha para lá e ele escolhe ir para lá, é porque o outro lado, queridos, não tinha coisa muito boa. Ló foi, mas quando Abraão ficou, o Senhor Deus se apresentou para ele. Talvez alguém está olhando para você e está dizendo assim: coitada, coitado, ficou com a pior parte. Não, você não ficou com a pior parte, você ficou com Deus. O Senhor se apresentou a Abraão e disse assim para ele: Abraão, levanta a cabeça e olha para o norte, olha para o sul, para o leste, para o oeste, porque é esta terra, tudo isso que eu te darei. A terceira revelação de Deus foi mostrar para Abraão o tamanho daquilo que ele receberia. Fica tranquilo, porque o que Deus vai te dar é coisa grandiosa. Aleluia! Olha só que coisa gloriosa. Saiu sem saber para onde ia. De repente descobre e o Senhor mostra para ele: olha, é essa terra aqui. E depois, quando alguém talvez pensava, ficou com a pior parte, o Senhor Deus mostra para ele e diz: olha o norte, olha o sul. E o Senhor diz para ele assim: caminha sobre essa terra, porque é essa daqui que eu vou trazer a sua descendência e eu darei como herança. Eu imagino o pastor Ivair, Abraão caminhando na terra, pisando, conhecendo a terra, mas ainda não era dele. O Senhor disse: eu darei a sua descendência. Já imaginou você andando naquilo que será seu, mas você não pode falar porque Deus não lhe deu autorização. A única coisa que ele disse foi: caminha, toma posse e é para cá que eu vou trazer os seus. Sabe qual foi o único trabalho? Caminhar e acreditar que aonde a planta do pé chegasse, Deus garantiria a vitória. É isso que você tem que fazer: caminhar na terra e tomar posse, caminhar e acreditar, porque o Senhor será contigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Só que todos nós somos falhos. Todos nós no meio do caminho damos aquela balançada. E isso aconteceu com Abraão também. Porque um dia dentro da sua tenda, ele começou a dizer assim: Senhor, sou prestes a morrer, e tudo que tenho ficará para o meu servo. O Senhor Deus apareceu a Abraão e disse assim: não, ele não será o seu herdeiro. Eu disse que te darei um filho. Vem para o lado de fora, Abraão. Quando Abraão sai, o Senhor diz assim para ele: olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Deus não poderia ter falado com Abraão dentro da tenda? Poderia. Só que dentro da tenda, o máximo que ele teria para olhar para o céu era a janela. E quem olha pela janela não tem a visão completa da promessa de Deus. Quem olha pela janela, entra o ano e termina o ano murmurando, dizendo assim: até agora não aconteceu nada. Agora quem aceita o desafio, vem para o lado de fora, tem por completo a sua visão. Então nesta hora, se eu fosse você, olharia para o céu. E olha o que Deus disse para Abraão: se você tem condições de contar, é Deus dizendo para ele: arrisca, tenta contar para ter uma dimensão do que eu tenho na sua vida. É muito maior. O que Deus tem é maior. O que Deus tem é maior. Aí olha o que Abraão diz para Deus: mas como saberei se a terra será minha? Aí eu gosto disso em Deus. Porque Deus, ele não perde muito tempo às vezes falando. Deus vai lá e faz. Porque Abraão falou assim: como saberei que tomarei posse da terra? Deus disse assim: Abraão, vai lá e pega alguns animais. Abraão até então não sabia o que era. Aí Deus disse assim: parte os animais. Coloca uma metade lá, coloca a outra metade cá, faz um corredor. Aí eu tenho certeza que Abraão já começou a entender o mistério. Quando fez o corredor com os corpos dos animais, a Bíblia diz assim, que o Senhor passou entre os animais. Sabe por que isso aconteceu? Porque naquela época,
Quando duas partes fechavam um contrato, eles pegavam alguns animais, matavam e dividiam e faziam um corredor. Aí as duas partes tinham que passar entre os animais, porque ali eles estavam fechando uma aliança. Se qualquer um de nós dois quebrar o que foi acordado aqui, vai acontecer conosco o que aconteceu com os animais. Deus falou na língua do Abraão, da forma em que ele entenderia, e disse: mata os animais. E Deus foi o primeiro a passar no meio, dizendo assim: o que eu falo eu cumpro, e não há na terra e nem no céu que faça eu voltar atrás. Fica tranquilo, porque a palavra de Deus ainda está de pé. O homem falha, mas Deus não falha. Era cantore malácia. Ali Deus oficializou a promessa. É como se Abraão precisasse de um papel. Deus disse: está aqui o papel, fiz um contrato com você agora. Quem quebrar vai ser dividido no meio. E aí, irmão, dá para duvidar ainda? Se nós observarmos todas as promessas, todas as vezes que Deus falou com Abraão, revelando progressivamente esta promessa, Deus falou de uma coisa, algo foi em comum todas essas vezes. Sabe o quê? Crescimento. Abraão, sai da sua terra. Por quê? Te farei uma grande nação. Pronto. Deus está falando de número, crescimento. Quando ele chega em Siquém, o Senhor Deus diz assim para ele: fica tranquilo, é para cá que eu vou trazer a sua descendência. Olha o tamanho da terra. É grande para muita gente. Deus está falando de novo de número. Quando ele está dentro da tenda, o Senhor Deus diz: sai e conta as estrelas. Deus está falando de crescimento. Deus está falando de número. E Satanás, como uma besta, ele só está entendendo a promessa. Às vezes, você pode não entender porque está desligado. Mas existe alguém que está observando e está entendendo. Deus está falando de crescimento com ele. Deus está falando que vai aumentar. Deus está dizendo que vai honrar. Deus está dizendo que vai soprar nome. Deus está dizendo que vai bradar na família. Deus está dizendo que vai bradar no casamento. Eu estou entendendo o que é que Deus quer com ele, o que é que Deus quer com ela. E observe que é verdade que Satanás ele tentou a todo custo atrapalhar o que Deus queria. Mas a cartada final é lá no Egito usando Faraó. Até então, ele estava tentando atrapalhar. Mas o diabo partiu para o desespero lá no Egito. Observe, ele tentou contra Isaac? Tentou. Mas se nós observarmos, Isaac é parte do cumprimento da promessa. Ainda não é a totalidade da promessa. Deus falou uma grande nação, só nasceu um menino. Isaac casou e teve 2 filhos. Satanás tentou contra Jacó, é verdade. Mas até então não é uma grande nação, são somente 2 meninos. Jacó casou, teve 12 filhos. É verdade que a família é grande, mas observe uma coisa, ainda não é toda a promessa. Satanás está investindo, mas ele ainda não partiu para o desespero. A Bíblia diz que Jacó, próximo da morte, chamou seu filho José, e este trouxe também os seus 2 filhos nascidos no Egito. Diz a Bíblia, Efraim e Manassés. De acordo com o que nos diz a Bíblia, Jacó, próximo da morte, ele disse assim para José: José, eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Irmão, eu tenho certeza que se Satanás não tinha certeza ainda de qual seria o momento que Deus cumpriria o que falou a Abraão, aí ele começou a entender. Para Jacó ter certeza que Deus vai visitar os seus descendentes no Egito e fazê-los voltar à terra de seus pais, é porque a promessa vai começar a se cumprir agora. Se você observar na mensagem de Estevão, ele disse assim, que quando os patriarcas morreram, chegando o tempo da promessa, Deus começou a multiplicar o povo. E o que adianta o Estevão na próxima parte da mensagem? Surgiu um faraó que não conheceu José. Então o que eu entendi aqui?
entre a morte de Jacó e a ascensão deste novo faraó, Deus começou a multiplicar o povo, porque a promessa estava pertinho de se cumprir. O sinal de que o que Deus havia prometido a Abraão estava para se cumprir, foi Deus mexer naquela família e fazê-la começar a multiplicar. Olha o que o texto nos diz: desceram 75 para o Egito, mas quando Jacó morreu, na certeza de que Deus visitaria o seu povo, a Bíblia Sagrada nos diz que aquele povo começou a multiplicar, aquele povo começou a crescer, aquele povo começou a abundar. José olhou e disse: o tempo da promessa está se aproximando. José, antes de morrer, olhou para os irmãos e disse: eu sei que o Senhor vos visitará e vos tirará daqui e os levará para uma terra que mana leite e mel. Sabe o que eu quero profetizar aqui nesta noite? Está chegando o que Deus profetizou a teu respeito, está chegando.